Boa noite, queridos amigos e queridas amigas que nos acompanham pelos canais Seridó Espírita, também pela TV7 e ainda que eventualmente nos acompanham também pelos Faces, tanto do GEBEM de Parelhas, quanto do Sementes do Cristo de Acari e do Núcleo Espírita Seara de Luz de Currais Novos. A todos vocês, queridos amigos e queridas amigas, nosso boa noite. Hoje eu estou aqui dando uma folguinha para o nosso querido amigo Alisson, que deve estar nos acompanhando aí. Alisson, como sempre, vou fazer o possível aí para substituí-lo à altura, meu amigo. E hoje nós encerramos, né, fechando essa programação do mês de setembro, né, toda dedicada à programação do Seridó Espírita ao Setembro Amarelo. Vamos ter uma temática super interessante, relações afetivas e valorização da vida. Já já eu vou chamar os nossos dois convidados de hoje. Olha, certamente vamos encerrar essa nossa programação de setembro com chave de ouro, realmente, nesse nosso esforço de unirmos-nos dentro das programações do Seridó Espírita, e da TV7 e das casas que nos acompanham transmitindo também essa live, a todo esse movimento de valorização da vida. Mas antes, para que a gente possa aí, como sempre, trazer um pouco da arte, da melodia, para ir já conectando os nossos corações com os queridos amigos da espiritualidade e criando essa base de harmonia extremamente importante para a realização do nosso trabalho, nós vamos chamar o nosso querido amigo Wesley Gama, para que ele possa então fazer a abertura aí e com essa música já fazer também a prece com a qual nós vamos iniciar a nossa atividade. E aí, meu amigo Wesley, tudo bom? Boa noite, meu querido amigo Igor. Boa noite a todos os acompanhantes, navegantes aqui do Café com Kardec e Amigos. Boa noite a Riane e a Clarindo, que vão falar sobre esse tema muito importante. Então vamos fazer nosso momento de harmonização. Vou pegar aqui o meu ukulele. Muito bem, vou Sim. deixar você aí na tela para que o pessoal não divida a atenção e que fique todo focado aí em você, meu querido amigo. Até daqui a pouquinho. Tá bom. Então, meus amigos, eu vou fazer aqui uma canção do amigo Hércules Bruno, e a canção se chama Como é Bom. Como é bom. Como é bom saber que o bem não se perde nunca. Como é bom sentir que ao amor a gente deve tudo. Como é bom sofrer, acreditando no amor sempre. Como é bom amar, nos cativar e reparar na frente, pois já chove lá fora. E as sementes acordam, amanhã vai ser um novo dia. Só lembranças das noites sombrias vão ficar. Yeah, yeah. Como é bom nascer, morrer, nascer, progredir sempre. E desafiar o homem velho que ainda vive na gente. E daí sorrir, acreditando nas boas sementes, pois já chove lá fora. E as sementes acordam, amanhã vai ser um novo dia. Só lembranças das noites sombrias vão ficar. Yeah, yeah. E uma canção do nosso querido Nando Cordel, e com certeza vocês conhecem muito bem. E ele diz assim: a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o dia
diz amor, paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela beleza de te amar, paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela coragem de mudar, paz pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela beleza de te amar. É isso. Gratidão. Devolvo a palavra ao nosso amigo Igor. Muito bem, meu amigo. Muito obrigado, Wesley, amigo querido. Sempre muito bom estarmos juntos aí, dividir essa telinha e usufruirmos da alegria desse reencontro. Mesmo que virtualmente, mas os corações estão unidos sempre, né? Um abraço. Muito bem, meus amigos. Então, vamos já chamar os nossos convidados. O Wesley aí já deu o spoiler, né? Mas vocês viram aí, com certeza, na divulgação, para tratar desse tema aí tão relevante, né? Que é essa reflexão que nós vamos fazer hoje sobre a importância da construção das relações afetivas e a importância das relações afetivas dentro desse contexto da valorização da vida como elemento importante para a valorização da vida e, consequentemente, para a prevenção ao suicídio, né, que é o mote de todo esse nosso esforço de trabalho ao longo do mês de setembro. Nós vamos chamar primeiro aqui para a tela para fazer as suas saudações aí, os seus cumprimentos iniciais, essa nossa irmã querida, trabalhadora vinculada ao movimento espírita aqui de Natal, da CRE Natal, é psicóloga e é também trabalhadora da Cruzada dos Militares Espíritas de Natal. Os amigos têm acompanhado aqui também pelo Seridó Espírita, todos os sábados, o trabalho que ela vem desenvolvendo junto com a nossa querida Betinha em torno da obra da nossa irmã Não Sofra Assim. Então vamos trazer aqui para a telinha, trazendo e dando as boas-vindas à nossa querida amiga Riane. Boa noite, Riane. Olá, boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse estudo pela primeira vez, né? Que seja uma noite proveitosa para a gente, que a gente consiga discutir bem. Participem, mandem perguntas para a gente estar discutindo um tema super importante, que é a valorização da vida e as relações afetivas. Muito bem, Riane. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, agradeço imensamente o convite de vocês. Para a gente é uma alegria tê-la aqui conosco. E nós vamos, então, para fazer dupla aí contigo nesse bate-papo, né, nessa noite, nós temos um confrade, um irmão querido, trabalhador do movimento espírita paraibano. Ele é doutor em História, é também graduando em Psicologia, vinculado às atividades da União da Fraternidade Espírita de Campina Grande, nosso querido amigo Antônio Clarindo. Clarindo, como gosta de ser chamado. Boa noite, meu amigo. Boa noite, como estão? Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar com vocês, assim como Riane, que eu não conhecia ainda. E vamos tentar hoje fazer esse bate-papo e nos conhecer melhor e agradecer aí as cidades que você citou, Parelhas, Acari, Currais Novos, o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo. Seja uma noite bastante proveitosa para nós sobre esse tema. Com certeza. Então, mais uma vez, pedindo aos amigos que já podem ir começando aí, à medida da fala inicial dos nossos amigos que estarão conosco aqui, dos debatedores, podem ir colocando as suas perguntas aí nos comentários. Depois de um momento inicial, todos vocês que acompanham o café já há algum tempo já sabem que, depois de uma fala inicial de cada um dos nossos irmãos, nós já vamos partindo aí para o debate em função das perguntas, e esse momento é construído pela participação de cada um de vocês. Então, contamos com o apoio de todos para que a gente possa ter
uma noite realmente rica de reflexões. E aí eu vou, então, com a permissão do nosso querido amigo Clarindo, pedir para que a nossa amiga Riane inicie fazendo as suas considerações iniciais sobre a temática, e depois, na sequência, eu chamo o querido amigo Clarindo para que ele possa também fazer os seus comentários, e a partir daí a gente vai na dinâmica do café. Então, Riane, contigo, relações afetivas e valorização da vida. Então, fique à vontade para fazer suas considerações iniciais. Tá, joia. Eu gosto da ideia do bate-papo, mas inicialmente eu gostaria de trazer algumas reflexões que eu acho que podem servir aí de gatilho para a gente começar a iniciar. Primeiramente, nós somos seres, né? Nós somos sujeitos de relação, né? Nós nos constituímos na relação, através das nossas relações primárias com os nossos pais, no nosso núcleo familiar, e posteriormente nas relações dentro do ambiente escolar, de maior socialização, que a gente vai compreendendo o mundo, vai compreendendo as coisas que estão à nossa volta, a gente vai se constituindo enquanto sujeito. Então, as nossas relações, elas têm uma importância fundamental para a nossa constituição enquanto sujeitos e para a nossa apreensão do mundo, né? Aí é uma primeira observação. E as nossas relações, elas dão também um colorido especial à nossa vida, né? Elas nos mobilizam, elas nos afetam, elas trazem dores, elas trazem alegrias, elas trazem as próprias experiências, e aí a doutrina espírita também vai trazer, que é através das nossas experiências que a gente vai tendo a oportunidade de aprimoramento, de melhoramento, de crescimento espiritual e moral, e pessoal, profissional, enfim, nós nos relacionamos em todos os ambientes que a gente circula e que nós estamos. Mas, como é trazido, né, pela própria doutrina, como foi trazido por Jesus, na nossa vida nós teremos aflições, né, nós vamos nos deparar com dores, vamos nos deparar com angústias, a gente vai passar por situações, quer tenham a ver com a nossa história pregressa, e aí com o que a gente precisa expiar, né, estamos no mundo de provas e expiações, ou quer tenha a ver com algo que a gente está construindo agora, e tem a ver com a forma como estamos pensando em desequilíbrio, enfim, do momento presente. E aí, nesses momentos de dor e também nos momentos de alegria, as relações afetivas da gente, elas vão ser super significativas para o caminho que a gente vai estar trilhando, para o caminho que a gente vai estar percorrendo. As pessoas com as quais nós nos relacionamos, elas vão dizer muito desse percurso. Então, vão ter pessoas próximas a nós que vão nos acrescentar, né? Nos momentos de angústia, de dores, elas vão nos auxiliar, são as pessoas que nos consolam, são as pessoas que nos escutam, pessoas que nos dizem palavras de crescimento, de engrandecimento, que nos mostram um bom caminho, nos aconselham, nos ajudam a superar ou a compreender uma situação, porque em meio a um conflito, às vezes, fica difícil de entender. São pessoas que trazem a palavra consoladora do Espiritismo, ou a palavra do Cristo, seja qual o segmento religioso que essa pessoa compreenda, né, e aqui a gente compreende a partir da concepção espírita, e existem também as pessoas que não contribuem para isso, né, existem as pessoas que nos julgam, que nos entristecem, as pessoas que são indiferentes ao nosso sofrimento, as pessoas egoístas, que não se importam, que vivem ali mais voltadas para o seu próprio mundo interno, e aí essas pessoas são mais difíceis de se relacionar, são mais difíceis de nos auxiliarem. Então, são pessoas que às vezes não estão fazendo isso por mal, mas são pessoas que empacam um pouco a nossa evolução, o nosso crescimento. E aí é importante que a gente tenha maturidade para saber reconhecer em que momento a gente precisa se afastar um pouco e focar um pouco mais no nosso bem-estar, na nossa saúde mental, psicológica e psíquica, para a gente não acabar adoecendo. E aí o Setembro Amarelo vem para trazer um pouco da reflexão de que as pessoas que se sentem entristecidas ou que se sentem com algum tipo de sofrimento e de adoecimento, devem sim procurar ajuda, devem sim procurar um bom profissional, um psicólogo, um psiquiatra, se for o caso. Enfim, procurar ajuda, remédio no bálsamo, que é a doutrina espírita. Devem procurar se fortalecer
e buscar pessoas que estejam disponíveis a auxiliar, a ajudar, né? Não é vergonha, não é para ter medo, não é para se sentir constrangido, é para buscar mesmo ajuda, porque isso vai ser importante na reorganização. Então, acho que a gente pensar as nossas relações afetivas como um bom caminho, como relações que vão nos engrandecer a partir de pessoas que nos acrescentam, era o gatilho que eu queria dar. E também a busca de auxílio, né? Essa pessoa que nos acrescenta pode ser um bom profissional, pode ser um amigo, uma pessoa da família, mas que busquem ajuda quando esse momento chega. Muito bem. Obrigado, Riane. Vou trazer já o Clarindo aqui para o destaque, mas a gente vai ficar por aqui. Eu gosto desse modelo, né, de a gente estar todo mundo junto aqui, né? Esse desafio, né, que a gente agora, nesses tempos de isolamento, muitas vezes fica falando para uma tela, né? Então, acho que uma coisa boa do café é que a gente pode, pelo menos, dividir essa tela e não deixa de ser uma forma de a gente ir driblando essa questão do isolamento em nome das próprias relações, né? Mas, passando para você, meu amigo Clarindo, o espaço para você também fazer as suas considerações iniciais sobre a temática. Fica à vontade, meu querido. Grato, grato. Eu acho que Riane começou muito bem com a explanação dela, dessa nossa ideia de estar com as pessoas e nos relacionarmos de várias maneiras com as pessoas, na escola, na família, no local de trabalho, né? E nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que ninguém vem para a nossa vida aleatoriamente, quer dizer, todo mundo tem uma função na nossa vida. E algumas pessoas podem ser mais difíceis de nós lidarmos e de elas também lidar conosco, porque nós também não podemos achar que nós somos totalmente perfeitos, nós estamos em construção constante, né? A questão do perfectum, fazer-se perfeito a cada momento, é tentar se melhorar, né? E a doutrina espírita traz essa ideia de uma melhoria moral, mas nesse caminho a gente encontra muitas dificuldades, às vezes por nossa própria incompreensão com as outras pessoas, às vezes por incompreensão delas para conosco, e no momento atual da nossa vida, nessa vida tecnologizada também, alguns componentes do tipo de vida, do tipo de organização social que foi montada, faz com que a gente se sinta muito pressionado, quer dizer, todos nós, né? Então, as pessoas hoje sofrem não apenas de solidão, quando há tantos meios de comunicação, quando há tantas formas de interação, mas as pessoas estão extremamente sozinhas, né? Então, esse é um sofrimento que atinge a todos nós e pouca gente sabe como lidar com isso, né? Uma outra questão que a gente vê muito e que na doutrina espírita, quando a gente conversa com os amigos, com os companheiros de vários lugares do Brasil, a gente percebe que as pessoas têm reclamado muito de uma superexposição em que elas mesmas se colocam, porque nem sempre é preciso a gente estar ligado a todas as redes sociais, a todos os eventos que ocorrem. É como se antes nós tivéssemos um tempo para nós, um tempo para ficar conosco, uma solidão que é necessária para processar as coisas que acontecem conosco. E hoje em dia, dado esse formato novo de convivência com as pessoas, não só agora, nos tempos de pandemia, mas nos anos próximos a nós, as pessoas se sentem muito cobradas de estarem todo o tempo se expondo, demonstrando uma felicidade que a gente sabe que não é constante, nenhum de nós vive numa felicidade constante, nenhum de nós pode viver em sucesso constante. A gente tem fracassos e os fracassos impactam a nossa vida de alguma maneira e nós precisávamos e precisamos de um tempo para processar isso, né? É o que na psicologia a gente chama de luto. A gente tem que, a cada situação pouco positiva, a gente tem que ter um tempo para processar isso. E hoje as redes sociais, a forma como a sociedade cobra da gente, não nos está dando esta oportunidade. Então, entre aquela questão de uma solidão e de uma solitude,
quer dizer, uma solitude que é necessária. É um momento em que a gente pode se afastar, pode se distanciar do problema. Quando a gente está envolvido com um problema, com uma questão que nos atinge, é como se a gente tivesse com o nariz colado no espelho. A gente não consegue se ver e a gente também não consegue ver a situação. Então é preciso que a gente se afaste do espelho, retire o nariz do espelho, se afaste o máximo para poder ter uma visão mais geral da situação. E a outra questão que também impacta muito os tempos atuais e as pessoas de várias idades, e isto é um problema também geracional, é a necessidade de mostrar vigor, saúde, contentamento o tempo todo, né? E isso faz com que as relações fiquem prejudicadas, as relações afetivas da gente ficam prejudicadas, porque a gente quer que a pessoa mais idosa haja de uma determinada forma, o jovem haja de determinada forma. E nesse conjunto de relações, a gente acaba um pouco impondo uma lógica que não é nossa. O ser humano não foi feito para isso. O ser humano foi feito para aproveitar cada momento no seu exato momento. Aquele momento que lhe traz felicidade, onde você consegue ficar pleno, onde você pode ficar pleno no próprio momento. Seja estudando, seja se alimentando, seja fazendo um exercício. Se 10 minutos de exercício te faz bem, não tem por que você ficar numa academia durante 1h10, porque dizem que este é o padrão que se deve seguir. Então, essas exigências de padrão que estão acontecendo agora é o que está nos levando a um adoecimento muito sério. Isso vai gerando, como o Riane colocou, uma angústia, uma ansiedade, e isso, quando as pessoas não se enquadram em certos modelos, acabam sofrendo. E quem não consegue lidar com isto vai entrar num processo de adoecimento psíquico, né? E a gente precisaria equilibrar 3 níveis: o fisiológico, o psicológico e, no nosso caso, que nós acreditamos nisso, estudamos isso e defendemos, o espiritual. Quer dizer, só se pode ter saúde se esses 3 aspectos estão equilibrados. Quando isso não acontece, a gente vai sofrer por algum ângulo, né? Quem estuda a doutrina espírita, quem acompanha, quem discute isso, sabe que tudo é passageiro, tudo passa, né? Nós não precisamos nos preocupar tanto com isso. Esse corpo aqui é só um empréstimo. A gente não precisa estar tão preocupado de que esse corpo vai realizar todas as maravilhas do mundo. Não foi para isso que nós viemos aqui, né? Nós viemos aqui para aprender. Nós estamos em constante aprendizado. Então, quando a gente consegue conceber isto, fica muito mais fácil de levar a vida. Não é que nós sejamos perfeitos, nem é que nós temos a solução para tudo. Mas, realmente, a forma de encaminhar o movimento dessa sensação nos livra um pouco da angústia e nos livra um pouco da necessidade de estar expondo toda hora nossas fraquezas, que são de todos nós temos fraqueza. E aí, só para completar, como o Riane bem colocou, há necessidade sim de pedir ajuda, né? Uma ajuda tanto de quem quer estar ali para nos ouvir, né? Quem está ali para não nos julgar, como também a ajuda profissional do psicólogo. Nós temos 3 níveis, pelo menos, de ajuda: a ajuda da família, dos amigos, uma ajuda especializada e uma ajuda técnica e espiritual. Então, isso é importante que nós possamos conceber os 3 níveis também. Basicamente, seria isso nesse primeiro momento, e aí eu fico à disposição para comentar depois. Muito bem, meu amigo. Gratidão, Clarindo. Muito bom ouvi-los, e é sempre muito importante a gente refletir sobre essa temática que é tão ampla, né, que comporta tantas reflexões. Mas eu queria já começar esse nosso bate-bola. Vocês destacaram na fala de vocês aí exatamente a importância dessa questão dos relacionamentos. O Clarindo falou aí da questão da solidão. E aí eu queria perguntar para você, Riane, a gente até brincou que agora, nesse momento, por exemplo, a tecnologia tem nos ajudado nesse momento em que a gente está distante a se aproximar um pouco mais.
Mas antes dessa pandemia não era muito isso que estava acontecendo, senão talvez o contrário, a tecnologia muitas vezes estava nos afastando, né? E a gente vinha observando muitas vezes exatamente talvez uma superficialidade dos relacionamentos em função dessas questões tecnológicas, das redes sociais, enfim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre a importância dessas relações afetivas construídas sobre bases realmente sólidas e o cuidado que a gente deve ter para não construir relações superficiais demais que não suportem, por exemplo, no momento de dificuldade, você, por exemplo, saber que você pode contar com aquele ombro amigo que possa lhe ajudar, porque não há uma profundidade de relacionamento que permita isso. Então, qual a importância de que a gente mergulhe fundo realmente dentro de uma construção de relacionamento sólida, né, e sobre que bases isso é importante na sua visão dentro desse contexto de valorização da vida? Isso, perfeita a sua colocação. Clarindo já falou um pouco sobre, deu uma contextualizada no momento atual que nós estamos, né? A gente vive uma invasão muito grande da tecnologia, isso não é necessariamente ruim, mas a forma como a gente lida com ela e o espaço que a gente dá para ela na nossa vida pode se tornar ruim. Então, relações profundas, elas precisam de alguns aprofundamentos para se ter intimidade, né? Uma relação profunda é uma relação de intimidade, né? É necessário sinceridade. E quando eu falo aqui de relações, eu estou falando de todas as relações, não estou falando da relação entre um casal, estou falando de uma relação pai-filho, estou falando de uma relação entre irmãos, estou falando de uma relação entre amigos, uma relação entre avós, enfim, todas as relações que abarcam o nosso cotidiano, a nossa vida. E essas relações, elas precisam de profundidade para elas serem sólidas, para elas serem profundas, para elas terem um significado e um espaço importante na vida das duas pessoas. Mas nós estamos, sim, atravessados pelo uso da tecnologia, e isso tem um impacto, sim, social muito grande, pessoal e nas relações, né? A tecnologia, ela está muito próxima da gente. Né, as redes sociais, elas estão ao alcance do nosso celular, nós temos o nosso celular sempre próximo, e isso faz com que, mesmo que estejamos perto, não estejamos em sintonia, não estejamos em um contato realmente profundo, né, quando se usa da tecnologia de uma forma intensa demais, desnecessária, às vezes até colocando ali uma barreira de comunicação. Acho que algumas pessoas podem dizer que já esteve em uma roda e que se comunicou com alguém pelo celular que estava na mesma roda. Isso, há alguns anos atrás, poderia parecer extremamente absurdo, né? Antigamente as pessoas escreviam cartas e, enfim, esperavam que essas cartas chegassem e que elas ficavam naquela expectativa, mas não escreviam para alguém que estava ao seu lado. Isso acaba acontecendo hoje, ou um comentário numa foto, num perfil de uma pessoa que está ao seu lado e a pessoa responde, quando na verdade tem duas pessoas que poderiam estar ali se olhando nos olhos, poderiam estar ali, né, com um contato real, físico, e aí deixam para que a tecnologia intermedie essa relação quando não é necessário. Então, quando se está distante, por exemplo, agora na pandemia veio super a calhar porque as pessoas puderam fazer ligações de vídeo, puderam estar próximo mesmo quando não estava, mas quando se tem a oportunidade de estar ao lado, qual a necessidade de intermediar essa relação por um meio tecnológico que é absolutamente desnecessário naquele momento? Isso vai trazer superficialidade para a relação, vai diminuir a intimidade, né? Porque o toque, ela dá intimidade, o olho no olho dá intimidade, né? Você está ali, não há necessidade desse atravessamento da tecnologia, mas isso acabou acontecendo e acontece, e provavelmente quando as pessoas puderem, e estamos retomando aos pouquinhos, mas quando as pessoas puderem se aglomerar, né, novamente, isso vai acontecer de novo. E aí é um cuidado importante que a gente tem que ter, espero que a pandemia traga alguma reflexão nesse sentido, né, para a gente realmente ver a importância do pessoal, do estar próximo, do estar enxergando, do estar ali no toque, olho a olho, que não há necessidade disso, né? Quão mais rico é esse contato, quão mais
próximo é o contato que você olha, que você fala, que você abraça, que você dá um beijo, que você... Esse contato, ele é importante para solidificar, né? Através do toque também se passam mensagens inconscientes de cuidado, também se passam mensagens de segurança, né? O corpo fala, né? E quando a gente se relaciona, o corpo que está ali presente, que está disponível, ele passa uma carga emocional naquela relação. E aí, quando você está intermediando isso por um meio tecnológico sempre, isso vai ficar prejudicado. Essa relação vai ficar ali, vai entrar numa superficialidade que é absolutamente desnecessária. Então, claro, quando estamos distantes, sim, vai ter um ganho muito grande, mas que a tecnologia aproxime as pessoas que estejam distantes, mas que ela não afaste quem esteja próximo, que é a perda que a gente estava tendo, né? E aí, acho que a pandemia, ela tem, obviamente, uma reflexão espiritual aí para a gente fazer, para a gente pensar, foi um momento de recolhimento, foi um momento de reflexão, para algumas pessoas de muita dor, para outras pessoas uma pausa, né, de uma vida frenética que muita gente tem levado, de muito trabalho, de intenso, de uma rotina muito intensa, e aí foi uma pausa importante para algumas pessoas, mas que essa pandemia possa trazer essa reflexão, né, tenha o poder de trazer essa reflexão também, da importância do contato, porque é o contato que auxilia ali uma relação, que torna ela profunda, que torna ela uma relação de intimidade, de proximidade, né, acho que é por aí. Obrigado, Riane. Vou trazer o Clarindo aqui logo para a tela. O pessoal começou a perder. É sempre assim, no início fica um pouco tímidos, depois começa a chover perguntas aqui, e aí eu já vou passar para você uma pergunta do nosso amigo Wesley, que de alguma forma vai pegar um pouco carona nisso que a gente vem conversando aí com a Riane, e entrando um pouquinho mais dentro do viés desses relacionamentos aí que talvez exatamente por conta da sua superficialidade, é a pergunta mais ligada, acredito, a relacionamentos afetivos mesmo, e que por conta disso, por conta da sua superficialidade, talvez mais vinculados às paixões humanas, né? Então, o Wesley, ele pergunta aqui, por que existe tanto desequilíbrio e tanta dependência doentia nos relacionamentos afetivos, mais ligados ao sexo e à paixão? A relação entre relacionamento saudável com o outro e autoconhecimento, e aí eu complementaria fazendo um combo bem grande para você aí, e talvez por conta dessa forma equivocada de se relacionar com o outro, quando muitas vezes o relacionamento acaba, porque ele não era fundado sobre bases sólidas, muitas vezes as pessoas acabam cogitando a ideia de terminarem a própria vida porque meio que perderam, entre aspas, a razão de viver. Então, qual a relação dentro desse contexto com essa questão dessa nossa dependência doentia e dessas paixões carreando as nossas relações dentro da temática da valorização da vida? Bom, Wesley, agradeço pela pergunta, muito consistente, muito de difícil solução, mas a gente vai tentar colocar aqui alguns pontos de vista, né? Essa questão das relações que nós estamos tratando nesse café, nesse debate, a nossa questão é que nós perdemos a noção do que é uma relação afetiva de forma efetiva. A gente perdeu o ponto em que a gente não efetua a relação na sua totalidade. Por quê? Porque nós estamos muito focados num modelo de relação. O que é que deve ser? O que é que deveria ser? E ao fazer isto, as pessoas estão ficando muito insatisfeitas com a maneira como encontram as outras, né? Essa velocidade, a velocidade do tempo, a questão da tecnologia, volta ao ponto, acelerou demais a nossa forma de conhecer as pessoas. Antigamente, a gente conhecia uma pessoa e depois ia conhecer os gostos dela, depois a família, depois os outros amigos, depois as leituras que ela fazia, se fosse o caso, depois o que ela não gostava também, porque no primeiro momento, como todo ser humano, a gente se apresenta com o que a gente acha que tem de bom, com o que a gente acha que vai conciliar com aquela outra pessoa.
E aí, quando a gente vai para os relacionamentos amorosos, hoje se complica mais ainda, porque nós compramos, no primeiro momento, um avatar, né, um modelo, uma imagem que a pessoa passa não só na relação pessoal, mas antes disso é filtrado por um monte de relações interativas por outros meios. Isso dificulta a gente conhecer a pessoa efetivamente e também nos darmos a conhecer efetivamente. Então, isso já é um complicador, porque aí vem a segunda parte da pergunta de Wesley, que é: será que o autoconhecimento ajudaria a gente a conviver com a outra pessoa? E se os dois se conhecessem bem, né? Tivesse um autoconhecimento de saber o que eu gosto, o que eu posso, até onde eu posso ceder na relação, né? Até onde é que eu consigo estabelecer uma relação saudável com esta pessoa. Eu não seria melhor, não seria mais fácil? Então, primeiro, a nossa dificuldade de nos autoconhecermos e sabermos quem nós somos ou quem que nós queremos ser. É muito comum entre os casais ou entre as pessoas que estão paquerando, começando a relação, dizer o seguinte: eu gostaria muito que você me aceitasse como eu sou. E o outro nunca pergunta: e como é que você é? Você sabe exatamente como você é? Né? Se você precisa, você se autoconhece a ponto de dizer que tem um modelo específico e que este modelo me agrada, ou que me agradou por alguma coisa, a gente se agrada pelas partes da pessoa, por partes, pelo que ela nos mostra, pelo que ela nos aponta. A gente não tem, desculpa, a gente não tem o todo, né? A gente tem partes, fragmentos. Então, a falta de um autoconhecimento faz também com que a gente esconda os defeitos, esconda as nossas dificuldades. Então, nenhuma relação começa você dizendo: olha, meus defeitos são esses, você fica comigo se quiser. Ninguém faz isso. É próprio do ser humano se defender, criar mecanismos de defesa, Riane entende isso melhor que eu, e fazer de uma maneira que a gente se torne agradável à pessoa. E aí vem a questão da nossa dificuldade após o término do relacionamento. Nós não sabemos começar, nós experimentamos no meio do relacionamento e nós não sabemos terminar, né? A perturbação psicológica, ela aparece quando há uma coerção ou uma restrição ao nosso desejo. Então, quando a outra pessoa diz para a gente: eu não te quero mais, não é mais possível, não está dando certo, o que é que a gente sente? A gente não sente que, poxa, eu vou ter que rever a minha postura. Não, eu ataco o outro dizendo: foi você que não conseguiu me entender. Foi você que não conseguiu me perceber na totalidade. E isso não é assim, né? Os dois teriam que parar e pensar: bom, até onde eu pude ir, até onde eu suportei, até onde eu consigo. E essa frustração, mil perdões, e essa frustração pode levar realmente a uma questão de cessar a própria vida, né? Porque, infelizmente, não era a vida real, era uma vida de um modelo, era uma vida do como o relacionamento deveria ser. E o relacionamento, ele precisa ser, naquele momento, com todos os defeitos, com todas as qualidades, com todas as possibilidades. Então, por isso, muitas vezes a pessoa se sente tão abandonada, e não é abandonada pelo outro, é abandonada por si mesma, porque ela criou uma imagem para si mesma e nem ela cabe naquela imagem. Então, se a pessoa não se autoconhece, se a pessoa não vai no sentido do autoconhecimento, ela vai sofrer duplamente, né? Por que que ele não me quis, por que que ela não me quis, em qualquer situação. Então, é um trabalho constante, né? No momento em que você está se relacionando com outra pessoa, inclusive pais e filhos, esposa e esposa, amigos, tem que se reestudar o tempo todo, tornando uma relação afetiva numa relação efetiva. A relação efetiva é aquela que você se preocupa todo dia em saber onde é que eu posso melhorar para estar com essa pessoa, para querer estar com ela. Se eu não quiser melhorar, eu não vou conseguir. Muito bem, meu amigo. Riane,
pela relevância desse ponto de pauta que a gente está, eu senti que você queria fazer algum complemento aí na fala tão equilibrada e tão segura do nosso Clarindo. Então, vou manter ainda nessa questão antes de passar para a próxima, dar a oportunidade de você fazer um complemento aí. Sim. Eu estava fazendo algumas reflexões enquanto a Clarindo estava falando, e assim, em relação à pergunta também, né? Os relacionamentos saudáveis, eles são relacionamentos que surgem e eles acrescentam algo. Então, se eu vou falar especificamente porque a pergunta falou do relacionamento entre um casal, e eu vou partir desse pressuposto. Então, se eu tenho aqui na minha vida o meu ambiente familiar, o meu trabalho, ou a minha faculdade, ou a minha escola, e alguma pessoa entra para fazer parte da minha vida, ela tem que vir como alguém que vai acrescentar, né? Eu tenho aqui a minha família, eu tenho os meus amigos, eu tenho o meu ambiente escolar ou profissional, e aí vem uma outra pessoa que vai me acrescentar. Para algumas pessoas, isso fica um pouco confuso ou equivocado. As pessoas inserem alguém em sua vida, convidam ela para participar, para partilhar a vida, e aí retiram algo, ou parece que essa pessoa estava pela metade e agora encontrou a outra metade. E aí, quando a gente pensa assim, fica mais difícil exercer um relacionamento de uma forma saudável. Não é tirando o romantismo da relação, não, mas é querendo dizer que uma laranja inteira pode encontrar uma outra laranja inteira, e isso vai tornar aquela relação uma relação de maior segurança, uma relação de maior parceria, uma relação de maior equilíbrio. Então, não é que o outro vai trazer aquilo que me falta, é que o outro vai trazer aquilo que ele é, e eu vou levar também aquilo que eu sou, e seremos 1 mais 1 igual a 2, não 1 meio com meio igual a 1. E aí, se a gente pensa assim, isso tem uma repercussão em uma série de aspectos para a relação, tanto para a preservação da individualidade dessas duas pessoas, como para o respeito mútuo entre as duas pessoas. Numa relação, algumas necessidades elas não vão bater. Então, se hoje eu estou com muita vontade de ir à praia e a outra pessoa está com muita vontade de ir num restaurante fechado, no ar-condicionado, isso vão ter alguns conflitos. Estou dando esse exemplo banal, mas em uma relação, principalmente se ela for muito duradoura, vão existir algumas diferenças. E para que exista um equilíbrio, para que essa relação seja saudável, tem que haver uma parceria. Então, um cede, o outro cede em um outro determinado momento, os dois vão cedendo numa relação de equilíbrio. Quando vai ser uma relação que não vai ser saudável? Quando esse equilíbrio, quando esse equilíbrio não for possível, ri do seu comentário, uma laranja inteira encontrando outra laranja inteira. Quando esse equilíbrio não é possível, vai ter aí uma pessoa mais egoísta, uma pessoa mais orgulhosa, e a nossa própria base espírita vai trazer que o orgulho e o egoísmo são a base de todos os outros defeitos. Isso vai ter uma implicação muito grande para uma relação, vai ser muito difícil encontrar um meio termo, uma relação equilibrada, e aí a relação começa a entrar em um estado de desequilíbrio. E aí outras coisas vão ficando mais importantes do que a parceria, do que o companheirismo, outras coisas vão ficando importantes, e aí o orgulho ele vai alimentando, às vezes entra um ciúme, às vezes entra uma mentira, às vezes, e aí a relação vai desandando, ou se desde o início isso não é visto, a relação não é construída de uma forma saudável, ou seja, eu tenho a minha vida e eu vou partilhar, escolho partilhar ela com essa pessoa, e essa pessoa tem a sua vida, e escolhe partilhar comigo, mas ainda assim existe a individualidade, existe uma parceria, existe uma hora eu cedo, outra. Se isso vai desandando, e aí vão surgindo os diversos defeitos que vão complicando a relação e vai tornando a relação mesmo em desequilíbrio. Quando a relação inicia especificamente e unicamente por uma atração sexual, que foi a pergunta que foi colocada, então já tem outros aspectos da relação que não vão estar, que são importantes para ser uma relação de saudável e de equilíbrio, que não vão estar sendo contempladas. É uma mera atração física, e aí a própria doutrina traz também para a gente que as pessoas que se unem por uma mera atração carnal, elas não é uma relação que não perdura após o desencarne, porque aí a gente não vai ter nenhuma outra razão e motivo de duas pessoas estarem juntas. E aí são as relações que são unicamente materialistas, vamos dizer assim, enfim, são relações
que não há um envolvimento ou um encontro mais espiritual, de uma sintonia entre duas vibrações que se assemelham, né, entre duas pessoas que se conectam energeticamente, espiritualmente, e aí vai ser uma relação mais material mesmo, né, vai ser uma relação, e por isso os desequilíbrios, porque vai tender a abrir mais espaço para outros interesses que não os interesses genuínos do amor, acho que é isso. Muito bem. É porque eu vou aqui mediando e eu também vou tietando e vou participando aí também dos comentários. Duas coisas que eu vou levar aí para a vida. É uma laranja inteira encontrando outra laranja inteira. Achei fenomenal. E a relação afetiva precisa ser efetiva. São essas pérolas, meus amigos, que a gente só encontra aqui no Café com Kardec e amigos. A gente tem algumas outras perguntas aqui. Daqui a pouco a gente entra dentro da temática da família, relacionamentos pais e filhos e jovens, mas eu queria continuar assim, surfando nessa onda que a gente está agora, refletindo um pouco sobre essas questões, não é? E aí eu trago o Clarindo para a tela, já deixando ele aqui em destaque. Clarindo, eu queria, dentro desse contexto das relações e às vezes da forma equivocada com a qual a gente acaba construindo essas relações, eu queria pedir para você abordar agora, dentro desse contexto, falar um pouquinho sobre a questão do apego. A gente falou aqui sobre o relacionamento que era fundado de forma superficial e ao acabar, muitas vezes, isso deixava a pessoa sem prumo, né? E muitas vezes o apego acaba trazendo também enormes dificuldades para a gente dentro do campo dos nossos relacionamentos, né? E motiva muitas vezes, ou porque a relação acabou, às vezes porque essa pessoa desencarnou, né? O cônjuge desencarnou, e o apego, a vinculação, ela era feita, né, dessa maneira, onde o apego estava ali presente, e a pessoa não sabe mais, não encontra mais uma razão para viver, né? Mergulha num processo de depressão muito grande porque perdeu de fato mesmo a razão para viver. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão do apego nos relacionamentos, nos nossos relacionamentos, e o quanto isso pode ser danoso e criar um estado de alerta com relação a essa temática nossa aí da valorização da vida e do suicídio. Sim. Voltando ainda à questão anterior, que eu acabei passando batido pela questão das paixões, mas que dá para juntar com essa, né? Que realmente, como Riane coloca, quer dizer, se a relação começa muito centrada na questão sexual, ou na questão do que a pessoa apresenta ou aparenta possuir, por exemplo, uma questão material, é lógico que essa relação, ela tende a se esgarçar quando esses valores diminuem, né? Ou o valor financeiro, ou bens, e o ser humano tem muito essa coisa de quanto mais tem, mais quer, ou aquele momento que consegue um objeto, já quer outro. É próprio do ser humano ser desejante, e esse desejante pode se tornar patológico, né? Então, assim, tanto a pessoa quer a beleza do outro, como também pode querer os bens materiais, e se a relação for fundada só nisso, não vai acontecer muito, não vai muito à frente, né? Outra questão que as pessoas tendem a dizer eu passei tanto tempo com uma pessoa e não deu certo. Ora, deu certo dentro daquele tempo que era destinado. Tinha que dar certo aquela quantidade de tempo que, quando é no início do relacionamento, a gente quer ficar toda hora grudadinho na pessoa ali, né? Inclusive dizendo, os seus defeitos são tão lindos, eu aceito tudo que você faz, é tudo tão bonito, é tão bacana como você não me dá atenção num certo momento, é tão lindo isso, né? Fica aquela coisa meio estranha. Mas aí vai, nesta construção, né, do apego, também tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com os objetos, né? As pessoas passaram a ser para nós objetos, né? Em psicologia, objeto é um conceito muito específico, né? A gente se relaciona com as coisas e com as pessoas como objetos, né? Objetos que nos dão prazer, objetos dos quais a gente tira uma satisfação,
para os quais a nossa pulsão de vida está direcionada. O problema é quando isso se torna o ponto final da nossa vida. Eu estou tão ligado, tão apegado àquela pessoa, àquela forma de ser, que eu não consigo ver outras maneiras de ser. E isso vai gerando um incômodo. Aí começa, primeiro o incômodo em mim e depois o incômodo na outra pessoa, porque eu quero que ela se adapte ao que eu projetei, né? Quer dizer, que o objeto se molde. Mas só que a pessoa lá que está vindo para a minha vida, que está se relacionando comigo, com cada um de nós, ela tem a materialidade dela e ela tem o grau de flexibilidade dela. Nem sempre é possível ela flexibilizar ao máximo. E isto gera angústia nos dois, porque um está sendo cobrado, o outro está cobrando e às vezes não sabe como está cobrando. E isso pode levar a um transtorno mesmo, de uma obsessão, ficar ali o tempo todo tentando consertar o outro, né? E isso não é legal. O apego é ruim porque a pessoa acha que vai viver a vida toda com aquela pessoa, inclusive depois do desencarne. Como nós sabemos que nós poderemos até voltar em outras vidas, numa família, com aquela mesma pessoa, em outra situação, sendo pai, sendo filho, sendo um empregado, sendo patrão daquela pessoa, e vamos ter um outro tipo de relação, quando a gente consegue se desapegar dessa noção de que nós somos eternos, que esse corpo aqui é maravilhoso e que eu não quero perder de jeito nenhum, quando nós não nos preparamos para morrer, efetivamente, a gente se apega ao nosso próprio corpo e a gente projeta isso para o outro. E o outro vai sofrer também, né? Porque desejar é sofrer, a gente sofre porque deseja. E quanto mais a gente deseja, mais a gente sofre. Então, primeira coisa, praticar o desapego. Não o desapego com a vida, mas o desapego com essa projeção da vida, né? Porque a vida é em essência, ela é para ser construída todo dia. Ela é para ser construída em cada relacionamento. Quantos amigos a gente achou que nunca ia se separar deles, nos separamos, eles continuaram vivendo, nós continuamos vivendo, nós construímos a nossa vida, outras relações. Quantas paixões, amores nós tivemos e achávamos que ia ser a única, que ia ser a primeira, a única e a última, e depois não foi possível e a gente continuou vivendo e a pessoa também, né? Então, é fundamental que a gente entenda que quando a gente tem uma postura de apego a tudo, a gente vai ter muita dificuldade de se libertar desse tudo e também da nossa vida quando a gente precisar desencarnar. Porque, infelizmente, a gente vem com um tempo meio que datado. Eu, por exemplo, deixei de ter medo de morrer no sentido assim, não, quando chegar o momento eu vou estar pronto e beleza, eu vou, né? Eu vou e não sei para onde ainda, mas vou. Então, isso é mais legal porque você não fica o tempo todo, meu Deus, eu tenho que me apegar porque eu tenho que viver até 70 anos. Às vezes pode não ocorrer. Um pequeno vírus pode nos derrotar, né? A gente achava que era tão perfeito, tão potente, tão tecnologizado, tão cientificamente compenetrado, e aí um vírus veio para mostrar para a gente que a gente não é assim, né? E que tinha que vir, isso tinha que vir para nos fazer repensar. A que a gente se apega? Para que a gente compra tanta coisa? Por que tanto consumo? Por que o sistema nos direciona para isso? Então, o apego tem a ver com coisas materiais e que a gente acabou transportando para as pessoas. E as pessoas não são objetos. As pessoas são pessoas que têm os mesmos anseios que nós. Então, acho que sobre o apego é muito isso. A gente tem que aprender a se libertar, aos pouquinhos. Isso não é de uma hora para outra. Não ligo mais para nada, não. Tem que ser aos poucos. Faz parte da nossa reforma moral. Faz parte da nossa capacidade de repensar as relações. Maravilha! Vejam só que coisa maravilhosa. Riane, vou chamar você aqui para a tela de novo. E aí vamos entrar um pouquinho dentro de uma vertente que eu acho muito bacana também, que é pensar um pouco dentro dessas relações no âmbito familiar, né? E aí o nosso querido Alisson, que a gente tá dando uma folguinha pro Alisson hoje, ele tá só de boa, só participando, só mandando os comentários. Então o Alisson, ele pergunta pra gente aqui, no âmbito das relações afetivas familiares, como melhorar as relações entre pais e filhos, sem tornar a relação
hierárquica de poder em um fator ditatorial. Então, onde encontrar o ponto de equilíbrio aí, em que o ascendente, né, paternal, maternal, se mantenha, mas construindo realmente relações saudáveis e que não seja uma coisa ditatorial aí, como a Alissa falou. Eu lembro que, assim, os que são jovens há mais tempo, né, viveram um modelo, né, em que os pais realmente eram aquelas autoridades máximas. Há um tempo atrás, o pai, quando estava, né, principalmente a figura masculina, quando estava sentado, os filhos não falavam, o filho não podia falar se o pai, né, não desse consentimento, tinha toda essa formalidade. Por outro lado, talvez em algum momento a gente foi, talvez por conta disso, exageramos no outro lado, não é? E em nome de uma amizade muito grande com os filhos, esquecemos a questão da disciplina, né, de discipliná-los, de encaminhá-los, de ter essa relação de ascendência moral sobre eles. Então, acho que é um pouco sobre isso que o Alisson, tentando ser médium de Alisson, como é que a gente estabelece o ponto de equilíbrio dessas relações no âmbito da família? Então, acho que a grande questão aí, entre pais e filhos, é o diálogo, né? Quando a gente está falando de um modelo, que você disse aí, do modelo anterior, dos jovens há mais tempo, a gente está falando de um modelo de autoritarismo, né? Onde a vontade dos pais, elas se impunham, sem muita conversa, sem muito diálogo, eram ordens sem sentido, sem explicações, né? Eram apenas recomendações. Existia uma postura dos filhos em relação aos pais de muito mais temor, medo do que de um respeito genuíno. E aí a gente vai desconstruindo isso, mas a gente não pode sair nem do 80, nem no 8 nem 80, né? Existe um equilíbrio. Eu acho que a maior fonte de equilíbrio aí é o diálogo. Por quê? Porque o diálogo, ele vai aproximar o discurso numa relação sincera. Né, você vai estar ali colocando, e nada impede que você exerça sua autoridade, mas você não vai se tornar uma pessoa autoritária. Você vai exercer a autoridade de pai, a autoridade de mãe, vai colocar limites, mas você vai saber como colocá-los. Você vai estar aí dialogando com eles, isso vai aproximar os pais de uma relação de sinceridade, né, de verdade, de autoridade, de diálogo. Isso vai gerar uma aproximação maior entre os filhos e os pais. E essa aproximação, ela vai ter na base a confiança, porque se você dialoga, se você explica, se o seu filho é criança e você coloca um limite para ele, porque ele tem que entender que na vida a gente tem limite, e você está exercendo sua autoridade colocando, você vai colocar e vai explicar por quê. Você vai dar um limite e você vai explicar e dialogar. Então, nesse outro modelo, que a gente chama do modelo autoritário, não existia isso. O limite ele era colocado por uma questão qualquer, né? Sem explicação, sem diálogo, sem proximidade, era apenas colocado, e existia muito mais medo do que qualquer outro sentimento. E aí, na relação de diálogo, vai existir um respeito e uma confiança pelo que está sendo dito. A criança, a relação vai sendo construída de um modo que durante todo o percurso da vida você vai confiar e entender que aquilo que está sendo colocado porque é o melhor para você, porque aquelas duas pessoas que têm um pouco mais de experiência do que você estão fazendo para o seu bem, né? Estão lhe ensinando como ser no mundo, como agir, ensinando a se portar, a se comportar, ensinando valores, e isso tudo numa relação de boas intenções, ainda que em determinados momentos esse limite precise ser colocado. Eu acho que o diálogo é a grande base, a sinceridade, né, a aproximação, você perguntar, tá tudo bem, você explicar por que está sendo colocado um castigo ali, ou porque determinado comportamento não foi adequado, você cobrar o estudo, você cobrar explicando por que aquelas coisas são importantes, e aí você vai parabenizando pelos acertos, você vai discutindo os erros, você vai acolhendo os momentos de sofrimento, você vai se aproximando numa relação, não é numa relação de igualdade, porque existe sim uma hierarquia, mas é numa relação de confiança, proximidade e diálogo. É uma relação de verdade, e a criança ela vai sentindo isso. E quanto mais ela sente isso, mais ela confia. Então, esse medo, ele vai
ele não vai existir. O que vai existir é uma relação de respeito. Maravilha, Riane. E aí eu vou chamar o Clarindo para discussão novamente, para poder até dar continuidade aí a esse ponto, e aí eu vou só aproveitar e trazer para complementar essa nossa discussão, uma pergunta que a Lourdinha fez. A Lourdinha, ela faz uma pergunta voltada para os jovens, e a gente tem visto realmente, aí, cada vez que a gente discute nesses momentos do Setembro Amarelo, o quanto essa temática do suicídio tem sido muito, muito forte nos jovens, o quanto os jovens realmente têm se envolvido nos seus dilemas, e muitas vezes cogitado, tentado encerrar a sua vida. E aí eu sei que é uma situação extremamente complexa. Vocês estão vendo que cada pergunta aqui que os amigos estão fazendo, e seja um seminário, e seja um café, só ela isoladamente, eu estou colocando vocês nesse desafio grande de que vocês estão fazendo muito bem de sintetizar coisas que a gente sabe que são muito complexas e que exigiriam detalhamentos e aprofundamentos ainda maiores. Mas seria um pouco dessa falta de diálogo, Clarindo, dessa falta realmente, dessa conversa, dessa relação estabelecida entre pais e filhos, que a Riane colocou aqui para a gente nas suas reflexões, que tem motivado em muitos momentos essas angústias e esses desesperos juvenis, que muitas vezes acabam redundando na tentativa de exterminar a própria existência? Uhum. Criar filhos é como jogar videogame. A próxima fase é sempre mais difícil. Isso é a primeira coisa que as pessoas têm que entender. Não entendendo isso, quem não sabe jogar videogame vai ter muita dificuldade de entender os filhos. Mais uma vez, a gente precisa configurar a contextualizar um pouco o nosso momento de vida, né? Nós passamos de uma repressão total, de uma autoridade, de um autoritarismo, como Riane bem colocou, para uma liberdade total. É aquela coisa da curvatura da vara, né? Você vai de um ponto ao outro sem chegar no ponto central do equilíbrio. Então, esse é um problema. Então, eu creio que trabalhar com adolescentes, com crianças, hoje não dá mais para a gente estar conversando com eles, dizendo, olha, isto é um diálogo. E aí, o que é que acontece? Eles não falam, eles não rebatem, ficam ensimesmados, ficam muito revoltados, rancorosos conosco, com os adultos, né? E ele diz, não, isso não é um diálogo, só você está falando, pai, só você está falando, mãe. E aí, não adianta muito a gente insistir, é claro que a ideia do diálogo em si, corretíssimo, como Ian coloca, mas tem que ser um diálogo do tipo, olha, você está tendo toda a liberdade, e você vai usar essa liberdade. Agora, só que tem o seguinte, é aquela coisinha lá da cena do tio do Homem-Aranha na calçada, poucos minutos antes dele morrer. Toda liberdade traz responsabilidade. Todo poder traz responsabilidade. Então é o seguinte, você quer ser livre, você quer fazer, tem responsabilidades. E as responsabilidades são estas, e eu vou listar para você. Listadas, eu não falo mais sobre isso. Nós não precisamos mais, porque você é livre para seguir esta listinha aqui, né? Isso faz com que a criança, pelo menos, pare um pouquinho para pensar. Puxa vida, a lista é muito grande de responsabilidade. Será que eu quero ter toda essa liberdade que eu estou querendo, né? E aí começa a questão, no seu tempo, pai, não era assim. Não era assim porque a gente não tinha liberdade. A gente não tinha liberdade, a gente só tinha responsabilidade. Todo mundo mandava na gente, né? O pai, a mãe, o avô, os irmãos mais velhos, a pessoa que trabalhava na nossa casa tinha uma responsabilidade pela gente. Então, é muito complexo a gente simplesmente dizer, ok, filho, você é livre, nós somos amigos, eu faço tudo que eu quero e você faz tudo que você quer. Não, ele tem que perceber que tem responsabilidades. Agora, chega um momento, e aí eu volto aos itens que Riane muito bem colocou, orientação, confiança e respeito. Agora, respeito, a pessoa só respeita quem ela admira. Não adianta o pai fazer um discurso muito bem organizado, dizer quais são as responsabilidades da criança ou do adolescente, e ele próprio fazer tudo totalmente ao contrário, né? Ou demonstrar nas suas ações cotidianas que ele não segue regras, que ele não respeita
as instituições, que ele não respeita a companheira, por exemplo, ou o companheiro, a esposa que não respeita o próprio companheiro, que ele não respeita as regras do condomínio, né? Que ele diz, meu filho, você vai se formar numa escola para entrar na universidade, e todos os dias o pai para o carro na fila dupla da frente do colégio, né? O pai só quer parar o carro se for na porta do colégio, cortando todo mundo. Minha filha estudava numa escola que havia na camisa dela, né? Educando para o futuro. E todos os dias eu via pais deixando os meninos na porta do colégio, eles saem de dentro do carro com esta frase escrita nas costas, e o pai em fila dupla. Não aceitava entrar na fila para deixar na posição correta, né? Cortava, entrava na frente. Então, eu ficava assim, mas qual é o futuro dessas crianças? Né? Esse futuro que a gente está vendo agora. A gente, há 10 anos atrás, é esse futuro que a gente está vendo agora. Ninguém respeita nada, ninguém respeita a regra, todo mundo passa na frente de todo mundo. E aí vem a questão de por que alguns jovens chegam a essa coisa tão triste, que é tirar a própria vida, que é fazer cessar a dor que ele está sentindo, né? Isso é muito triste, é muito pesaroso para quem fica, né? Para quem fica é muito pesaroso, porque a gente fica se perguntando, onde é que nós erramos, né? E não é nós, o pai e a mãe, ou a pessoa que está mais próxima, é a sociedade. Onde é que nós erramos? Nós erramos quando deixamos a pessoa ter a impressão de que ela pode tudo, Isso. né? Que ela não tem responsabilidades. Isso é muito triste, porque nós deixamos tão aberto, com medo de nos responsabilizar, nós abrimos mão da nossa responsabilidade e não soubemos dizer à pessoa, você precisa ser responsável por você, pela sua vida. E aí eu volto novamente à primeira questão, que é dos modelos. Os jovens, as crianças estão querendo seguir modelos. Ah, porque fulano é famoso, fulano tem não sei quantos seguidores, fulano tem não sei quantos. Aí você para e diz para ele, olha, querido, Jesus só teve 12 seguidores e faz um sucesso até hoje. Tá? Você não precisa ter 1 milhão de seguidores, né? Se ele entender isto, que na verdade o que importava era a mensagem de Jesus, né? Como um dos homens, um dos grandes homens da humanidade, e que essas mensagens são muito fortes. Então, assim, ele só tinha 12 seguidores e um ainda o traiu. Então, como você vê que não dá para confiar muito em muitos seguidores, né? Você tem que estar muito focado com quem você anda, né? Com quem te acompanha, né? Não vá com todo mundo. E é isso. Eu acho que o diálogo, sim, tem que haver, mas com uma insistência em responsabilidade. Você é responsável por você. Agora, isso vai gerando uma frustração tão grande dentro da criança e do jovem que ela pode realmente chegar a esse nível de descompensação. Ela não se sente contemplada, ela não se sente acolhida em todos os lugares. O pai diz eu te amo, a mãe diz eu te amo, o irmão diz eu te amo, os amigos dizem e ele diz, não, eu ainda quero mais amor, eu ainda quero mais amor, eu ainda quero mais like, que é gostar. As pessoas querem ser gostadas, querem ser amadas. Infelizmente, é isso que está ocorrendo. E a gente precisa dar uma freada nisso, né? Até quanto de amor você quer? Quanto de amor você precisa? Porque nós estamos aqui para te amar. É isso que os pais, eu creio, podem fazer. Maravilha. Eu queria só complementar uma coisa, eu achei perfeita a sua fala, Clarindo. E aí eu recordei talvez de um aspecto que eu não tenha contemplado. Existe a educação que é autoritária, e aí ela causa, enfim, diversas consequências ruins para os filhos, e aí a sugestão que eu dei foi de uma educação mais com diálogo, mas também não dá para ir para o outro extremo, que é o de uma libertinagem excessiva, porque também causa esse outro problema. Os pais estão sempre ali permitindo tudo, as crianças podem tudo, elas são os reizinhos da casa, e, enfim, elas não são estabelecidos limites, não são estabelecidos regras, e aí elas crescem com a sensação de que nunca serão frustradas, e elas não passam pela experiência de frustração. E todos nós seremos frustrados em algum momento da vida, seja por um emprego que não foi possível, seja por uma
aprovação no vestibular que não foi possível, seja por uma compra de alguma coisa que se almejava e não foi possível, enfim, frustrações de ordem emocional, social, e seremos, faz parte da vida. E aí, se você não ensina seus filhos a lidar com a frustração e você não permite que eles tenham, porque você super protege, né, a superproteção ela acaba desprotegendo, porque você não lida com a angústia, e a gente precisa lidar com a angústia para a gente estar preparado para ela, porque ela vai vir na vida em algum momento. Então, pais que não querem frustrar os filhos, porque querem super proteger, eles despreparam os filhos, e aí o índice, sim, de depressão na adolescência, às vezes mesmo na infância e na vida adulta, e o risco de suicídio também é muito grande, porque você não está ali preparado para lidar com frustrações, porque você foi sempre privado disso, e uma vez sempre privado, a primeira frustração, por menor que seja, você não tem maturidade emocional para lidar com ela, porque desde o do início, você não, tudo que você tinha, você podia, tudo que você queria, você conseguia, e aí você não soube lidar com o fato de, às vezes, eu não vou ter acesso a algo que eu quero, às vezes eu não vou conseguir isso, e tudo bem. Então, se você não teve acesso a isso, qualquer menor frustração que venha lá na frente, ela pode parecer algo pesado demais, quando os pais super protegem na infância e na adolescência. Acho que esse é um ponto importante também. Demais. Obrigado, Riane. A gente tem aí uma contribuição do nosso amigo Valdomiro, tá concordando aí e colaborando com o que vocês estão dizendo, né? Sendo que às vezes nós também buscamos no outro encontrar referenciais das figuras da nossa família e projetamos esse perfil. Contudo, sabemos que esse processo é inconsciente e às vezes essas pessoas não conseguem sair, às vezes desses relacionamentos tóxicos, doentios, deixamos de valorizar o nosso próprio eu, é aquilo que a gente já falou do autoconhecimento, né? É necessário se conhecer a tal ponto, se amar plenamente, tem que ser uma construção diária, temos que nos preparar para viver respeitando e conhecendo, pois só assim o amor dual acontece, aquela questão do amor a si para estar em condições de amar o outro, né? Agora eu queria, quando a prosa é boa, o tempo vai passando e a gente nem percebe, tá tão bacana esse nosso bate-papo, tantas frases, tá? Eu e o Alisson estamos em sintonia aqui, que a gente vai comentando aqui, e a Clarinha disse que tá só anotando aí, realmente tá sendo muito bacana aí. Eu queria já, ainda não as considerações finais de vocês, mas propor aí também um outro desafio, que é fazer uma pergunta que eu sei que é tão ampla, mas de qualquer forma eu vou me atrever a perguntar. Diante de todos esses conflitos, são essas as pessoas que chegam na casa espírita, né? Com esses relacionamentos inefetivos, né? Ou porque perderam a sua metade da laranja, ou porque são só meio e não estão conseguindo ainda se entender como seres integrais e completos, enfim, crianças, jovens, pessoas adultas, estão chegando na casa espírita com os seus conflitos, muitas vezes mergulhados em processos depressivos, obsessivos, e muitas vezes, a partir do diálogo fraterno, colocando lá que, inclusive, tentaram, né, de alguma maneira, encerrar sua própria existência, né, tentaram suicídio. E a Casa Espírita tem recebido cada vez mais pessoas com esse contexto, né? Então, enquanto trabalhadores espíritas que todos nós somos aqui, como estarmos preparados e como receber, né, essas pessoas que se traduzem, então, nos filhos do Calvário, que procuram a casa espírita com todas essas dificuldades. Como o Espiritismo pode ajudar e qual a contribuição, então, que a casa espírita pode dar dentro desse contexto? Mais uma vez, pergunta de seminário aí, mas fiquem à vontade para trilhar um encaminhamento que vocês quiserem. Eu começo? Já que você já está na tela, já começa, né? Eu acho que, primeiramente, quando a gente trabalha com o diálogo fraterno, e lá na Cruzada, coincidentemente, eu trabalho com diálogo fraterno também, há alguns anos já. E aí, quando a gente trabalha, é importante que o dialogador, quem vai receber as pessoas que chegam na casa espírita,
ele esteja se cuidando também, né? Acho fundamental isso, né? Você esteja se harmonizando, que o dialogador esteja fazendo evangelho no lar, que esteja assistindo às palestras, tomando passe, fazendo leitura, se harmonizando, porque a gente precisa, quem cuida precisa de cuidados. Então, esse eu acho um ponto importante para você poder receber alguém. E uma vez recebendo alguém, geralmente essas pessoas estão em sofrimento, né, como você bem colocou, seja porque perdeu um ente querido que desencarnou, seja porque uma relação acabou, seja porque a mediunidade está eclodindo, também é super comum, ou por diversos outros fatores e razões, às vezes está tendo dificuldade no relacionamento com as pessoas da família, enfim. Mas seja qual a razão, uma vez que você recebe essa pessoa, acho que é importante acolher aquela dor, acolher aquele sofrimento, aquela pessoa não está bem naquele momento. Acho que você pode ser suporte, esclarecer, né? Acho que esclarecer a doutrina, esclarecer aquele ponto ali que esteja em questão, que possa confortar aquela pessoa minimamente naquele momento, explicar para ela a importância de um cuidado que deve ser iniciado a partir daquele momento, né? Seja através de estudo, seja também recomendando o evangelho no lar, depende se essa pessoa for espírita ou não for, mas ainda que não seja, que faça a leitura de acordo com o que ela acredita, que procure se harmonizar, sugerir esse tratamento espiritual quando for necessário, seja com passe, seja passe magnético, enfim, outros passes, que essa pessoa inicie o estudo, né, comece a descobrir, entender o que é que está acontecendo, principalmente quando é mediunidade eclodindo, que parece tudo tão confuso, quando é alguma situação emocional, às vezes é necessário encaminhar para acompanhamento psicológico, porque essa pessoa não está bem, não está legal e precisa desse suporte, precisa dessa organização, precisa se encontrar ali, resolver suas questões, porque a gente sabe que tem questões espirituais, mas também tem questões psicológicas que precisam ser organizadas, e esse é um encaminhamento que às vezes eu faço quando eu vejo que é necessário. Então, acho que o dialogador se cuidar, acolher quem chega e prestar as orientações, né? Confortar aquela pessoa de que, mesmo que ela esteja vivendo uma determinada situação difícil, aquela situação difícil ela não vai se perdurar para sempre, né? Que tudo passa. Né, que aquilo ali, existe uma nova forma, e o mais legal do diálogo que eu acho é assim, as pessoas que chegam muito desesperadas por alguma razão, você cruza no corredor do centro 5 meses depois, Riane, eu estava tão desesperada naquele dia, mas deu tudo certo, bem que você disse, eu não acreditei, mas eu tô tão bem, assim, não tem retorno melhor do que esse, né? Então, assim, você pode inclusive usar exemplos de que outras pessoas chegaram também em sofrimento e que conseguiram ir aos pouquinhos se reorganizando, você se colocar disponível, poxa, se você precisar em outro momento, entre em contato comigo. Enfim, acho que é isso, acolher, né? Quando as pessoas estão sofrendo, elas estão precisando um pouco disso, de acolhimento, de compreensão e de norte. Você precisa ali dar algum norte para a pessoa. Olha, você começa estudando, você pode por esse livro, você pode fazendo dessa forma, e aí a pessoa vai tentando se encontrar e vai vendo um caminho. Muito bem. Vamos chamar o Clarindo, então, para também fazer as suas considerações sobre essa temática, assim, o quanto a acolhida dentro da casa espírita que a Riane falou, e o trabalho da casa espírita pode ajudar a gente em todo esse movimento aí de valorização da vida, diante de todos esses dilemas aí que têm afligido a alma humana, né? Pela dificuldade nos relacionamentos, na grande maioria das vezes, não é, Clarindo? Exato. A maioria das pessoas que procuram a casa espírita ou que vão convidadas por alguém, elas estão em conflito, né, com elas próprias, e isso é muito comum. E eu não trabalho diretamente com acolhimento, mas quando eu fui, eu estava indo pela dor e não sabia. Eu achei que eu estava indo por curiosidade, porque eu queria saber o que era que os espíritas, e eu falava dessa forma, eu vou lá nos espíritas, né? Eu vou lá para saber o que é que eles fazem exatamente, o que é que eles dizem, por que as pessoas têm ou preconceito ou certo distanciamento dos espíritas. Esses espíritas devem ser pessoas muito, muito diferentes, eles devem ser muito estranhos.
E eu cheguei lá e encontrei pessoas muito comuns, né? Os espíritas, eles não têm nada de excepcional, assim, né? Não ficam falando com mortos no meio do caminho, né? As pessoas são pessoas normais. A característica principal do espírito é não ter uma característica específica. É muito legal isso. Essa já é a parte boa. E a casa espírita é sempre uma casa de acolhimento e de paz. Eu sempre que fui, sempre me senti muito em paz. Vi as crianças, vi os jovens correndo lá, ou cantando, ou treinando para o teatro, e eu digo, puxa, como elas são diferentes, o que é essa paz que elas têm? Não são crianças escandalosas, não são crianças de estar dando shows assim. Então eu comecei a perceber que a casa espírita é uma casa de acolhimento, e aí é um acolhimento que é diferenciado por não ser um acolhimento técnico. Nós podemos até ter lá fisioterapeutas, médicos, enfermeiras e psicólogos, principalmente, mas ali não é só uma questão técnica, é uma questão de um acolhimento do amor, pelo amor, né? Para que a pessoa saia daquela lógica de desamor e de desencanto. Porque quando a pessoa vai lá, ela está desencantada com alguma coisa. Ela está desencantada com o mundo ou com uma relação específica dela. E aí a primeira coisa que a gente pode fazer numa conversa fraterna, num acompanhamento, é mostrar que aquele ponto não é toda a vida dela. Aquele ponto é algo muito específico e que ela tem tantas outras coisas em torno. E aí eu chego num ponto que eu tinha anotado aqui para a nossa fala, que é a questão assim, as pessoas dizem que nós temos que ajudar as pessoas a encontrar uma autoestima. E quando nós, às vezes, projetamos isso, quando nós dizemos isso, você precisa ter autoestima. É como se a autoestima fosse para agradar os outros. E a autoestima deve ser para cuidar de si mesmo, para chegar a um ponto de entendimento que, do jeito que eu estou melhorando, estou mudando, estou progredindo, estou deixando alguns vícios de lado, estou criando outros valores, outros benefícios para a minha própria vida, todo o restante virá bem. Virá tudo que tiver de bom de vir, virá, porque eu mudei. Então, essa questão da autoestima não é, você precisa modificar teu corpo, modificar tuas roupas, modificar o teu corte de cabelo, e aí todo mundo vai passar a olhar para você diferente. Olhe para você primeiro, olhe para dentro. E aí, atendimento fraterno é uma coisa, e uma coisa que é fundamental no atendimento fraterno é dizer, olha, em certos aspectos, ter a sinceridade de dizer, em certos aspectos eu não vou poder te ajudar. Você vai precisar procurar ajuda técnica, psicólogo, psiquiatra. Se você tiver que tomar algum remédio, você vai tomar, porque isso vai te ajudar a te perceber melhor. Então, é fundamental que a gente deixe claro para a pessoa que ela tem um conjunto de pessoas que podem ajudá-la, né? A casa espírita, o profissional, o professor, se for o caso de ela estar numa relação complicada nos estudos, né? Eu já vi muita gente dizendo, eu fui à casa espírita assistir uma palestra que aparentemente não tinha nada a ver com educação e eu passei a me interessar mais pelo meu colégio, pela universidade, pessoas que não queriam fazer o Enem fizeram e entraram para a universidade. Então isso é muito importante, por quê? Porque a gente sabe que ali, na casa espírita, as pessoas estão realmente preocupadas em nos deixar em paz, em criar um ambiente de paz. Então, todas as vezes que eu fui, todas as casas que eu fui, eu me senti muito acolhido por isso. E muitas coisas eu deixei lá. Eu fui para tentar entender o espiritismo e eu acabei vendo que eu precisava desentender o mundo. O mundo estava muito complicado para eu entender. Então, eu fui indo e fui deixando para trás muitas coisas. Com alguns anos depois, que eu nem achava que era tanto tempo, eu achava, foi um dia desse que eu comecei a frequentar. Eu vi que eu já tinha desentendido uma porção de coisa. E foi o melhor sistema que eu fiz. Foi desentender. Nem tudo é preciso a gente entender, porque quanto mais a gente entende, mais a gente sofre, mais a gente deseja e mais a gente sofre de novo. Então, às vezes, é preciso desentender algumas coisas, tirar as couraças que nos cercam e deixar que o nosso corpo e o nosso cérebro flutuem. E é lá na casa espírita que a gente consegue isso. Realmente consegue. É claro que nos outros tempos, nas outras instituições,
também se pode alcançar isso. Mas às vezes lá também se colocam outras couraças, e aí fica mais difícil a gente sair. Na casa espírita ninguém quer colocar couraças em nós. A responsabilidade é nossa, né? Se a gente quer mudar, a responsabilidade está conosco. Chega lá e diz, olha, você quer mudar, você está querendo mudar, então é com você. Esse é o problema, né? Porque o ser humano tem uma dificuldade enorme de assumir responsabilidades. Mas é necessário. Eu acho que isso nos ajuda muito. E sempre procurar tratamento, ajuda profissional. A casa espírita, ela acolhe, ela direciona, ela dá um norte, mas é necessário que o profissional de psicologia, de psiquiatria, psicanálise, se for a abordagem, ele ajude, porque a gente não tem as técnicas todas, né? Isso, perfeito. Mas é isso. Meus amigos, eu queria dizer para vocês, né? Eu já vou trazer Riane aqui, que acolhidos nos sentimos todos nós aqui nesse café. Tá todo mundo aí nos comentários agradecendo, dizendo que anotaram muitas frases para suas vidas aí. E, de fato, assim, foi um bate-papo tão agradável que a gente não viu o tempo passar, mas, infelizmente, o inexorável tempo passou e nós chegamos no momento aí de nos aproximarmos realmente do nosso encerramento. Então, Riane, eu queria abrir esse espaço para que você pudesse fazer suas saudações finais aí, falar ainda alguma coisa que você queira à guisa de conclusão, enviar o seu abraço aí fraterno a todos os amigos que nos acompanham, nos acompanharam nesse café. Gente, eu que agradeço por estar com vocês. Realmente o tempo passou super rápido, foi bem legal o nosso bate-papo, as perguntas. Me colocar à disposição para outros momentos. Agradecer imensamente novamente o convite de vocês, é uma honra conversar. Eu costumo dizer que tem 2 grandes temas que são minhas paixões, assim, que é a psicologia e o espiritismo. Então, quando junto os dois, meu Deus, é uma realização para mim. E me colocar à disposição, desejar a todos boa noite. E também, principalmente, se alguém aqui está assistindo e sente que não está bem, sente que precisa de ajuda em algum momento, procura um profissional, alguém que você confie, né, para fazer um acompanhamento psicológico. Não sinta vergonha nem medo, faz parte, é importante. Em alguns momentos da vida a gente precisa, sim, desse auxílio, desse suporte para poder entender nossas questões e aquilo que nos afeta. Então, acho que é isso. Deixei meu recado de muita paz e muita luz para todos vocês. Que a espiritualidade superior entre na casa de todo mundo que está aqui, trazendo muitas luzes e tudo de bom. É isso. Muito bem, muitíssimo obrigado, Riane. Ó, você se colocou à disposição, o contrato já está assinado, já temos aí a parceria em função das atividades da Cruzada, mas certamente outros cafés virão aí com outras temáticas e outros bate-papos. Esse é um momento realmente que eu acho que se consolida, vai vencer a pandemia, sem dúvida nenhuma, porque é um momento, assim, realmente de uma troca muito agradável e que, de fato, tem colaborado bastante e tem tornado as nossas noites de segunda-feira muito mais especiais. E aí, fica aí o nosso abraço, o nosso carinho para você, até uma próxima oportunidade, viu, minha amiga? Até. E aí o nosso Clarindo também, meu querido, muitíssimo obrigado, foi muito bom estar contigo, e eu abro espaço também agora para você fazer as suas considerações finais e as suas saudações finais aos nossos amigos. Bom, eu só queria agradecer novamente o convite, a oportunidade de estar com vocês, com Riane, com você, Igor, com o Alisson também, que mandou algumas perguntas, que você quer da equipe, com a Socorro. E no 61º dia da quarentena, eu anotei uma coisa que dizia o seguinte: às vezes só precisamos de alguém que nos ouça, que não nos julgue, que não nos subestime, que não nos analise, apenas nos ouça. Então, se as pessoas que estiveram aqui nos ouviram, que leve essa mensagem, que raciocine sobre ela, que incorpore no coração e que, se quiserem mudar, mudem algumas atitudes, mudem algumas posturas, porque é isso que faz a vida valer a pena. Então, estar aqui com vocês foi o melhor que eu pude estar, que eu pude fazer, que eu quis estar. Então, isso me deixa muito feliz. Muito grato a todos e até uma próxima oportunidade. Muito bem, meus amigos, eu vou trazer aqui para a telinha o nosso querido Wesley, né?
ele está de volta aí para esse nosso momento de encerramento. Vamos fazer o encerramento da melhor forma possível, com música, e que essa música simbolize a nossa prece de encerramento. A nossa gratidão a todos os amigos que nos acompanharam em mais uma edição do Café, pelo canal Seridó Espírita, pela TV7 e pelas redes sociais, Facebook, tanto do GEBEM de Parelhas, Sementes do Cristo de Acari, Seara de Luz de Currais Novos, a todos os amigos que nos ouviram e aqueles que ainda irão nos ouvir, porque o material vai ficar gravado lá no Seridó Espírita. Então, a todos os queridos amigos, o nosso carinhoso abraço, a alegria de estarmos juntos, conectados através dessa tecnologia, mas, acima de tudo, conectados pelos laços da afeição e de carinho com que nós nos nutrimos nessa noite. E aí, meu amigo Wesley, trago você para a tela, mais uma vez, após a sua música, a nossa Clarinha aí, que também está nos bastidores, vai encerrar essa nossa transmissão. Então, fica contigo aí esse encerramento, a nossa gratidão mais uma vez a Riane e ao Clarindo, que fizeram dessa noite uma noite realmente muito especial. Maravilhoso, amigo. Realmente agradecemos demais a essa dupla que trouxe tanta informação aqui pra gente, né, pra reflexão. E vamos encerrar então com Tim e Vanessa. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. E eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Uma boa noite, meus queridos amigos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.